Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Vamos destruir com requintes de crueldade todas as questões de raciocínio lógico, independentemente da banca. Essa aula de hoje vai ser muito massa, então, gente, deixa o like aí, curte e compartilha e vem comigo. Antes da gente começar, tá, a nossa aula, dois recados importantes. O primeiro, dias 23, 24 e 25, agora, tá? Desse mês, o nosso evento Passaporte da Aprovação. Então, galera, imperdível. E lembrando, como a gente já tinha comunicado, as aulas dos eventos não ficam gravadas. Tranquilo? Por quê, professor? Porque boa parte dessas aulas entram lá nos cursos. Beleza? Então, lembre de assistir ao vivo. E veja, a nossa promoção ela iria até o dia 18, mas como a última aula do evento vai ser dia 25, a gente prorrogou até o dia 25. E a gente não pode passar mais, gente, disso. Beleza? Então, até o dia 25, a promoção do Matemática do Zero Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero Aprovação e vem comigo. Gente, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora, pegando aí, ó, a questão número 1. Considere os conjuntos A, pessoas que falam inglês, B, pessoas que falam espanhol, C, pessoas que falam francês. Sabe-se que todo A está em B, né? A está contido em B, A está dentro de B. Alguns B estão em C e nenhum A está em C. E aí ele coloca a representação simbólica, né? Com base nisso, é correto afirmar que, galera, isso são as questões de diagramas lógicos, né? Essas questões que fala lá no todo, no algum, no nenhum, e quer que você conclua algo a respeito disso, você tem que desenhar as bolotas mágicas. Inclusive tem aula aqui, 0800, teoria e questões, é só você botar lá, diagramas lógicos. Vamos lá, ó, todo A é B, eu estou dizendo que o conjunto A está dentro de B. Todo A é B. Sempre o todo é uma bola dentro da outra. E sempre esse primeiro está dentro do segundo. Então, todo A é B. Tá aí. Depois ele diz, ó, alguns B estão em C. Gente, o algum é interseção. Você vai fazer o B tocar em C. Ó, quando ele diz algum B está em C, B e C tem que ter elemento em comum. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu estou mostrando que nessa região aqui, ó, algum B é C. E, galera, só para mexer um pouquinho com o seu psicológico, eu poderia também pensar assim, tá? Aí eu estou mostrando que o quê? Que algum B é C. Você está vendo que tem elemento de B e C ao mesmo tempo. Só que cuidado. Olha o que ele fala. Nenhum A está em C. Então, o A não pode tocar em C. Por isso que você não pode ter esse diagrama aqui, ó. Por quê? Porque nenhum A é C. O A não pode tocar em C. E aí ele diz. O que é que eu posso afirmar? Vamos lá. Letra A. Existe pelo menos uma pessoa que fala inglês e francês. Inglês é A, francês aqui é C. Gente, o A não toca em C. Então, galera, até na própria questão ele já disse que nenhum A é C. Se nenhum A é C, o A e o C não se tocam, ou seja, não tem ninguém que fale inglês e quem? E francês. Letra B.
todo falante de espanhol também fala francês. Ó, espanhol é quem? É o B e francês é o C. Ele está dizendo que o quê? Todo falante de espanhol também fala francês. Ele está dizendo pra gente que todo B é C, né? Gente, todo B é C? Claro que não. Você tá vendo aí, todos os elementos de B são de C? Claro que não, ué. Esse cara aqui é de B, mas não é de C. Beleza? Letra C. Todo falante de francês também fala espanhol e inglês. Galera, ó, francês é o C, não é? Espanhol é o B. E quem? Inglês é o A. Ele está dizendo que o quê? Todo falante de francês fala também espanhol e inglês. Ó, esse cara aqui, ele fala o quê? Francês, mas ele não fala nem espanhol, nem inglês. Porque ele não está no A, nem está no B. Então, tá fora. Letra D. Existe pelo menos uma pessoa que fala o quê? Espanhol, ó, que é B, e francês, que é C, mas não fala inglês, que é A. Ou seja, existe alguém que está em B e em C, mas não está em A. Galera, ó, isso aqui, ó, tá em B, tá em C, mas não tá em quem? Em A. Então, existe sim, pelo menos uma pessoa. Letra correta, letra D de dado. Tá vendo, gente? Que beleza pura. Lembre que A é o quê? Inglês. C, quem fala francês. E B, quem fala espanhol. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2. Considere as afirmações sobre um conjunto de servidores. SX. X entregou todos os documentos no prazo. T de X. X recebeu notificação. A proposição A para todo servidor X, se S de X, então não T de X, assinale a alternativa que expressa corretamente a negação de A. Galera, é o seguinte, ó. Esse símbolo aqui, ó, que é o A de cabeça para baixo, ele significa para todo X, para cada X, ou então qualquer que seja o X, tá? Esse Ezinho ao contrário, ele é lido assim, ó. Existe ao menos um X. Quando você tem uma frase assim na prova, ó, quando você tem uma frase assim, ó. Para todo X, X é igual a 8. Aí ele pede a negação. Ó, isso aqui, gente, é o todo. Como é que eu nego o todo? Lembra que a negação do todo é: epa, bicha não, eu sou uma quase mulher. Para negar o todo, você troca por existe, pelo menos um, por algum, e nega a sentença. Então, por exemplo, ó, como é que eu nego o todo? Eu troco por existe e nego a sentença. Qual é a negação de x igual a 8? A negação do igual é o quê? O diferente.
O que é que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui é o quê, ó? Para todo. Como é que eu nego para todo? O todo. Eu nego todo é com existe. Ó, isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora. Então, ó, eu nego todo com o quê? Com o existe. E vou negar a sentença. Ó, essa sentença aqui, galera, é um sim então. Meus amores, como é que eu nego um sim então? A negação do sim então, né? O marido safado. O que é que a gente faz? Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, como é que eu vou negar o todo? Com o existe. E vou negar aqui, ó, a sentença. Quando eu for negar o sim, então, como é que eu nego o sim, então? Mantenho a primeira e, ó, tiro o sim, então, e troco por e. E nego a segunda. Quando eu negar o não T de X, vai ficar quem? T de X. Então vai ficar como? Existe servidor X, tal que S de X e quem, gente? T de X. Resposta letra A. Letra A. Professor, e se fosse algo assim? Na hora da prova. Como é que eu nego o existe? Ao menos um. Troco por todo e nego a sentença. Qual é a negação de diferente? Igual. Isso aqui a gente estuda num assunto lá na frente, é praticamente o último assunto do raciocínio lógico, que é chamado de lógica de primeira ordem, que são os quantificadores, tá? Então, essas questões, gente, troco todo por existe e nega a sentença. É o que a gente aprendeu. Todo homem é mortal. Como é que eu nego? Troco todo por existe, nego a sentença. Acabou a questão. Tranquilo? Com a negação todo homem é mortal, existe pelo menos um homem que não é mortal. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 3. Uma importante cidade foi fundada em 10 de julho de 1897, em um sábado. O dia 25 de dezembro, nesse mesmo ano, corresponderá a uma. Vamos lá, ó. Eu estou saindo de julho. Então vamos lá, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Galera, você vai contar aí, tá? A quantidade de dias nesse intervalo de tempo. Por exemplo, ó. Por exemplo, julho tem quantos dias? Vamos lá. Julho tem 31 dias. Só que eu já estou no dia 10 de julho. Faltam quantos dias para acabar julho? É só fazer 31 menos 10. Quantos dias? 21. Galera, a gente ensina inclusive na mãozinha, né? Professor, eu tenho dúvida. Tem uma aula massa aqui de teoria e questões. Você bota lá, problemas com calendário. Julho tem 31 dias. Mas como eu já estou no dia 10 de julho, faltam quantos dias aí? 21. Agosto também tem o quê? Agosto tem 31 dias. Setembro, 30 dias. Outubro, 31 dias. Novembro,
30 dias. Só que eu quero ir para quando? Eu quero ir para o quê? 25 de dezembro. Então eu vou parar no dia 25. Vamos somar aqui. Ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 3. 3 mais 0, 3 mais 5, 8. E aqui? 5, 8, 11, 14, 16. 168 dias eu tenho, ó. Acabou. Os dias da semana, eles se repetem a cada 7 dias. Então, você vai pegar 168 e dividir por 7, ó. 16 aqui dá 2. 2 vezes 7, 14. Aqui dá 2, baixa 8, né? 28 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28, ó. Resto 0. Eita! Quem é 168 dias? 24 semanas completas. Se eu tô no sábado, daqui a 24 semanas vai ser o próprio sábado. Pessoal, se tivesse um dia aqui no resto, seria um dia depois do sábado, domingo. Mas como fechou, cravou completo, se eu tô num sábado, daqui a 24 semanas vai ser o próprio sábado. Resposta, letra B de beijo. Tá vendo, gente? Probleminha aí envolvendo calendário. Questão 4. Ó, uma questão da IDECAM. Durante uma investigação, um policial anota a seguinte frase: ele foi o responsável pelo assalto. Essa frase é considerada uma sentença aberta. Por quê? Galera, o que é uma sentença aberta? Ó, a sentença aberta, ela é uma sentença que tem verbo, ela é declarativa, só que eu não consigo julgar a sentença aberta como verdadeira ou como falsa, porque ela depende de um elemento desconhecido, que no caso aqui seria ele. Ele quem? Se ele for Sormani, isso é falso. Mas se ele foi o cara que cometeu o assalto, isso é verdadeiro. Então, não tem como julgar isso como verdadeiro ou falso, porque depende de quem seja ele. E aí ele diz, isso é uma sentença aberta porque não utiliza conectivos lógicos, nada a ver, né, gente? Porque seu valor de verdade é sempre falso, não tem como saber o valor se é verdadeiro ou falso, porque expressa uma emoção forte. Seu valor lógico não pode ser determinado sem a identificação do ele. Aí sim. Resposta, letra D. Não tem como julgar isso como verdadeiro ou falso, porque depende de quem seja ele. Por isso, o item tem como resposta letra D de Deus. Vamos embora. Questão 5. Instituto AOCP. Considere a proposição composta P dada por: se um sistema cair e não houver backup, então os dados serão perdidos. Uma proposição logicamente equivalente a P é, galera, ele te dá aí um sim então, e pede a sua equivalência. Meus amores, qual é a equivalência mais cobrada em concurso do sim, então? É a equivalência que eu chamo de Negim. O que é um Negim? Nego as duas e inverto. Essa equivalência, gente, ela tem um nome, tá? Ela é chamada de contraposição.
contrapositiva. A contrapositiva da condicional é uma equivalência que eu nego as duas partes, né? O antecedente e o consequente, e troco os dois de posição. Se eu tenho sim, então, neguei as duas partes e inverti, mantendo sim, então, eu tenho uma frase que diz a mesma coisa que a proposição original. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, se, então. Nego, os dados serão perdidos e jogo isso aqui para frente. Qual é a negação? Dos dados serão perdidos? Os dados não serão perdidos. Então, ó, só olhando para isso, ó. Se os dados não forem perdidos, não serão, não forem. Gente, tempo verbal pouco importa. Gente, já matou a questão. Mas vamos lá. Agora você vai negar isso aqui, ó. E vai jogar isso para onde? Para depois do então. Ó, só que você vai negar uma frase que tem o E. Como é que eu nego uma frase que tem o E? Nega tudo e troca o E por ou. Vou negar o sistema cair. Vai ficar o quê? O sistema não cair ou o sistema não caiu. Vou trocar o E por ou. E vou negar não houve backup. Com a negação de não houve, houve ou houve backup. Tem isso aí, se os dados não foram perdidos, então o sistema não caiu ou houve backup. Resposta letra A. Galera, dias 23, 24, 25, agora, né, do nosso mês 4, passaporte da aprovação vai ser imperdível. E lembrem, as aulas não vão ficar gravadas. Gente, é isso. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Deixa o like aí, curte e compartilha. Vamos embora, que esse ano é o ano da sua aprovação. Valeu, fui! Segue o nosso Instagram, gente. Muita coisa boa lá. Valeu!